Vamos falar agora um pouco sobre jornada extraordinária. A nossa base é o artigo 59 da CLT. Você já sabe que a Constituição Federal limitou a jornada de trabalho a 8 horas diárias e 44 semanais. E a extrapolação de qualquer desses limites gera a chamada jornada extraordinária, gera necessidade de pagamento das horas extras. Assim, pode ser que eu tenha extrapolado o limite diário. Teve um determinado dia que eu trabalhei mais de 8 horas, jornada extraordinária. Pode ser que eu tenha trabalhado todos os dias da semana, de segunda a sexta, 8 horas. Cheguei no sábado, trabalhei mais 8 horas. Vejam que nenhum dos dias eu ultrapassei 8 horas, mas a soma da jornada da semana ultrapassou as 44. Porque se eu trabalhei 8 horas de segunda a sábado, eu trabalhei 48 horas naquela semana. Então vejam que a extrapolação tanto do limite diário quanto do semanal gera a necessidade de pagamento de horas extras. Nós vamos ver aqui exatamente algumas regras sobre a jornada extraordinária. Você já sabe sobre essa extrapolação e você já sabe que a hora extra ela é paga com pelo menos 50% a mais do valor normal. Ou seja, se a minha hora normal ela vale R$10, a minha hora extra valerá no mínimo R$15, porque teremos no mínimo um adicional de 50%. Existem categorias que ganham 200%, 300% de horas extras. O céu é o limite. Agora, eu tenho que atentar para o mínimo. Eu não posso pagar menos de 50% de adicional das horas extras. Falei para vocês que a nossa base é o artigo 59 da CLT, então vamos dar uma olhada exatamente nele. Olha o que acontece, galera. Esse limite de 8 horas diárias, ele pode ser extrapolado de acordo com o artigo 59 da CLT. Pode ser que eu preste horas extras habituais. Isso não deveria ocorrer. As horas extras, como são extraordinárias, deveriam ocorrer apenas em situações igualmente extraordinárias. Mas o artigo 59 da CLT permite a prestação de horas extras habituais. Pode ser que um determinado empregado preste horas extras todo santo dia. Isso, infelizmente, pode acontecer. O Bruno presta horas extras todo santo dia. Mas como é que o Bruno faz isso? Através de um instituto chamado Acordo de Prorrogação da Jornada de Trabalho. O Bruno firmou com a empresa o Acordo de Prorrogação da Jornada de Trabalho, que consta no artigo 59 da CLT e que permite a prestação de até 2 horas extras diárias. Se o empregado assinar o acordo de prorrogação da jornada de trabalho, ele poderá tranquilamente trabalhar até 2 horas extras diárias. Sob a ótica do empregador, o empregador poderá impor a ele o trabalho extraordinário de até 2 horas extras. Então vejam que aquilo que deveria ser extraordinário pode se tornar habitual. Basta a assinatura do chamado Acordo de Prorrogação da Jornada de Trabalho. Vejam que esse acordo de prorrogação da jornada de trabalho é um termo particular entre empregado e empregador e que muitas vezes o empregador impõe. Aqui, Bruno, o acordo de prorrogação da jornada de trabalho. Ah, não, mas eu não gostaria de prestar horas extras. Bruno, presta atenção, momento de crise. Lá atrás tem um monte de gente. Lá fora tem um monte de gente querendo trabalhar. Estou com um monte de currículo. Pensa direitinho. Amanhã você me responde. Não, chefe. Já pensei. Eu assino. Para garantir o emprego eu vou lá e assino. E aí isso, infelizmente, faz com que o brasileiro trabalhe regularmente em jornada extraordinária. Só que olha um ponto que era importante e foi sedimentado pela jurisprudência do TST. O acordo de prorrogação da jornada de trabalho, nos termos do artigo 59 da CLT, permite o trabalho extraordinário de até 2 horas. Só que em um determinado dia,
eu trabalhei 4 horas extras. No outro, 3 horas extras. No outro, 2 horas extras e meio. Ou seja, eu estou sempre extrapolando aquele limite de 2 horas. 4 horas num dia, 3 horas no outro, 2,5 no outro e assim sucessivamente. Para que serve, então, essa limitação a 2 horas extras? Isso daqui serve para nós sabermos se está havendo ou não um ilícito administrativo, uma infração administrativa. Se a empresa estiver impondo jornada extraordinária superior a essas 2 horas, ela poderá ser multada pela fiscalização do trabalho, porque isso é infração administrativa. Mas a pergunta que havia era a seguinte: se o Bruno trabalhar 4 horas extras num dia, sendo que a lei diz que o máximo são 2, o que acontece? Se o Bruno trabalhar 4 horas extras num dia, sendo que a lei fixa no máximo 2, ele vai receber 4 ou 2? 4 ou 2? Pô, resposta lógica, né? 4. Se o Bruno trabalhou 4 horas extras naquele dia, ele deve receber pelas 4, apesar da lei afirmar que ele só poderia receber 2. Isso é tão óbvio, galera, que nem precisava ter súmula do TST. Mas se tem súmula do TST, é porque você pode ter certeza que isso era muito discutido. Você pode ter certeza que a defesa do empregador era sempre a seguinte: como é que eu vou pagar 4 horas num dia para Bruno se a lei fixa em 2? Eu não posso pagar 4 horas porque a lei diz que o máximo são 2. Com certeza nós tínhamos essa defesa ridícula do empregador das empresas. E aí o TST teve que editar a súmula de número 376 para falar, que apesar da limitação imposta pelo artigo 59 da CLT de 2 horas diárias, o empregado tem que receber a totalidade, a integralidade das horas extras trabalhadas. Se o Bruno trabalhou 10 horas extras naquele dia e saiu morrendo da empresa, ele tem que receber aquelas 10 horas extras. Então, pagamento da integralidade das horas extras trabalhadas. Vamos tomar cuidado com isso. Outro ponto importante aqui, supressão das horas extraordinárias, súmula 291 do TST. Galera, quando eu falo no pagamento de horas extras, eu estou falando no pagamento de um adicional. Tanto que nós falamos adicional de horas extras, da mesma forma que nós falamos de adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de transferência. São todos adicionais. Horas extras, noturno, insalubridade, periculosidade e transferência. Se são adicionais, devem ser pagos apenas enquanto o empregado estiver submetido àquela situação. Os adicionais, eles são pagos enquanto o empregado está submetido àquela determinada situação. Tanto que eu não falo em direito adquirido ao recebimento de adicional. Não, o adicional noturno vai ser pago enquanto o empregado estiver na jornada noturna. O adicional de transferência será pago enquanto o empregado estiver naquela transferência provisória. O adicional de periculosidade vai ser pago enquanto o empregado estiver submetido àquela situação de periculosidade. Eu não falo em direito adquirido. É por isso que o empregado pode perder de uma hora para outra o adicional, se de uma hora para outra ele sair daquela hipótese que gerava o pagamento. De uma hora para outra, o meu empregador fala: Bruno, sai da noite e passa para o dia. Perdi o adicional noturno da hora para outra. Bruno, você vai sair desse setor e vai para o outro setor que não tem insalubridade. De um dia para o outro, perdi a insalubridade. A única situação diferenciada é para as horas extras. Por entendimento do TST, porque também não consta na lei, não. O TST, nessa súmula 291, criou em relação às horas extras a necessidade de pagamento de uma indenização quando tivermos a supressão das horas extraordinárias.
Então, a súmula, por entendimento do TST, isso não tem respaldo legal, mas é aplicado no dia a dia, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, nos concursos da vida. O pagamento de uma indenização quando houver a supressão das horas extraordinárias. Você vinha realizando horas extras habituais há 2, 3 anos. Habitualmente você realizava horas extras, dava uma média ali de 10 horas extras por mês. Se eu falo para você o seguinte, ó, João, você não precisa mais prestar horas extras porque eu contratei outro empregado para o setor. Muito obrigado, mas você não precisa mais prestar horas extras. Eu, ao suprimir as horas extras de João, que ele vinha realizando com habitualidade, tenho que pagar a ele uma indenização. Devo a ele uma indenização diante dessa supressão das horas extras. Essa indenização vai ser calculada com base na média das horas extras trabalhadas. Só que olha o que acontece. Essa indenização só é devida nos termos aqui da súmula 291 do TST para o empregado que vinha trabalhando aqui há pelo menos 1 ano nessa prestação de horas extras. Vejam que as horas extras que, uma vez suprimidas, gerarão direito à indenização, tem que ser aquelas que o empregado vinha realizando há pelo menos 1 ano. Ou seja, eu não devo indenização para aquele empregado que estava 2, 3, 4, 5 meses prestando horas extras. Não, eu devo indenização para você que há mais de 1 ano estava prestando horas extras habituais. Então não serve para todos os empregados. Você tem quantos meses que você presta as horas extras habituais? 5 meses? Vou retirar, não te devo indenização. Você, eu estou há 1 ano e 3 meses? 1 ano e 3 meses eu vou ter que te indenizar. Então a indenização aqui, ela surge só para esse empregado que está há mais de 1 ano. E como é que eu calculo essa indenização? Vamos dar uma olhada aqui. A fórmula de cálculo consta na súmula 291 e nós vamos dar uma olhada nesse ponto agora. Vamos lá, ó. Esse cálculo vai ser feito da seguinte forma. Eu vou pegar, primeiro, os últimos 12 meses de trabalho para saber a média de horas extras por mês. Então, vou pegar os últimos 12 meses de trabalho para saber a média das horas extras por mês. Vejam que nos últimos 12 meses, o Bruno realizou 120 horas extras, o que dá uma média de 10 horas extras por mês. 2. Vou transformar 10 horas extras por mês em dinheiro. Vou calcular para ver quanto que dá aqui para Bruno 10 horas extras. Vou chutar que 10 horas extras gerem R$500. Esse valor de R$500 é o valor referente a 1 mês de horas extras do Bruno. Agora, eu vou pagar esses R$500 para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de horas extras, de jornada extraordinária. Vou pagar aquele 1 mês de horas extras, aqueles R$500 para cada ano, ou fração igual ou superior a 6 meses que o Bruno prestou de horas extraordinárias. Se o Bruno estava há 1 ano só, ele vai receber R$500. Se ele estava há 2 anos prestando horas extras, ele recebe R$1.000. Então eu vou aqui, eu pego cada ano, ou fração igual ou superior a 6 meses, e vou multiplicando por R$500, que é o valor que eu encontrei da média de horas extras do Bruno. Então pago essa indenização a ele. Uma vez só, galera. Cheguei a R$2.000, toma Bruno, R$2.000, está paga a sua indenização. Isso só acontece quando eu retiro as horas extraordinárias. Eu não pago indenização por ter retirado o Bruno da insalubridade, da periculosidade, da situação de transferência e do trabalho noturno. Ok, galera? Daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau.